100 maiores descobertas da história. Biologia. Na década de 1930, o biólogo alemão Hans Krebs, filho de um médico judeu, foi obrigado a fugir dos nazistas. Em 1937, ele conduzia pesquisas na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, determinado a desvendar o mistério por trás de um processo biológico essencial. Como as células do nosso corpo convertem comida em energia. É a nossa próxima grande descoberta. O ciclo de Krebs. Para estudar o processo, Hans Krebs partiu um grupo de células moendo uma amostra de tecido animal. Ele recolheu o líquido das células partidas. Em seguida, submeteu o material a uma série de reações químicas e analisou os resultados. Lentamente, um padrão começou a surgir. Um padrão que levou a uma descoberta extraordinária. Em seus cálculos, Krebs determinou que as moléculas de açúcar dos alimentos digeridos passam por um ciclo de várias reações químicas no interior da célula. Este ciclo resulta na produção do ATP, uma molécula rica em energia. Esta molécula fornece a energia que precisamos para viver. Esta cadeia de reações químicas ficou conhecida como ciclo de Krebs. Foi um marco no desenvolvimento da bioquímica. O ciclo de Krebs abriu as portas para um entendimento mais profundo do funcionamento das células do corpo humano, assim como a nossa próxima grande descoberta. Mitocôndria. Na metade do século XIX, cientistas com microscópios novos e mais potentes descobriram uma coisa inédita. Uma misteriosa estrutura oculta em quase todos os tipos de células. Ela era provida de duas membranas e tinha a capacidade de mudar de forma. Nos 100 anos seguintes, vários biólogos tentaram descobrir os segredos desta maravilha biológica. Eles chamaram esta estrutura de mitocôndria. Um dos cientistas envolvidos na primeira onda de descobertas sobre as mitocôndrias era Britton Chance. Suas contribuições incluem a invenção de um espectrofotômetro de comprimento de onda dupla, um dispositivo que forneceu ao cientista uma visão mais clara do funcionamento da mitocôndria. Atualmente, ele é professor de biofísica da Universidade da Pensilvânia. Eu inventei esse aparelho. Ele é capaz de ver através da turvação dessas organelas, porque elas têm membranas, paredes celulares e coisas que dispersam a luz. Quando examinávamos na luz, não dava para ver nada. Então eu fiz um instrumento que eliminava a turvação e descobrimos dois compostos que ligavam a mitocôndria ao ciclo do ácido cítrico de Hans Krebs. Isso criou uma conexão entre todas essas coisas, fez ligações entre a ação das enzimas e toda a cadeia de energia. Foi um verdadeiro elo que conectou tudo. Com a ajuda desta invenção, os cientistas descobriram que as mitocôndrias fornecem a energia que permite que as células trabalhem e o corpo funcione. A mitocôndria precisa ser uma forma eficiente de usar a energia que a célula armazena e é um fenômeno de controle respiratório. Para um leigo, significa que ele pode se matar de fazer exercícios e só precisa parar para se recompor. Ou seja, ele não precisa tomar uma pílula nem uma injeção. Seu corpo faz isso. Suas mitocôndrias vão recompor o déficit de energia. Depois de fazer isso, elas vão dormir. Então, acho que nestes tempos de esportes olímpicos, onde todos estão levando suas ATPs ao limite, isso tem um grande significado. Britton Chance avalia este significado como cientista e como atleta.
Em 1952, ele ganhou uma medalha de ouro como membro da equipe olímpica de vela dos Estados Unidos. Foi importante descobrir os compostos, estudar as mitocôndrias in loco, descobrir como funcionam, mostrar a importância do controle respiratório e como ele funciona, e, é claro, estudar a geração de radicais livres, que agora sabemos não ser um perigo, mas um processo de sinalização. Isso mudou um pouco o meu foco. Agora estou me concentrando mais no cérebro e no câncer por causa das implicações das mitocôndrias. No fim do século XIX, um dos grandes enigmas a desafiar os cientistas era como os bilhões de células nervosas que formam o sistema nervoso humano se comunicam entre si. Eles sabiam que cada célula nervosa chamada de neurônio transportava impulsos elétricos. E muitos acreditavam que a conexão que permitia aos impulsos saltar de um neurônio a outro também era elétrica. Até a nossa próxima grande descoberta. Neurotransmissão. No início do século XX, o biólogo britânico Henry Dale conduziu uma série de experimentos para estudar a fisiologia dos impulsos nervosos. Em um destes experimentos, ele injetou adrenalina em um gato, esperando que os batimentos cardíacos do animal aumentassem, mas nada aconteceu. De repente, Dale percebeu seu erro. Era o mesmo gato em quem havia injetado outra droga para diminuir a frequência cardíaca. Este equívoco fez com que Dale percebesse uma coisa. Se uma droga podia interromper os impulsos nervosos que governavam os batimentos do coração, então a conexão entre os neurônios devia ser química, não elétrica. Dale então pediu ajuda a seu colega alemão, o biólogo Otto Loewi. Para testar a hipótese de Dale, Loewi conduziu um experimento usando 2 sapos. Ele colocou o primeiro sapo em uma solução salina. Depois estimulou eletricamente seu nervo vago, o nervo que controla os batimentos cardíacos. Os batimentos do sapo diminuíram. Então Loewi pegou parte da solução salina e aplicou no coração do segundo sapo. O que aconteceu em seguida foi extraordinário. Sem qualquer estímulo elétrico no nervo vago, os batimentos do segundo sapo também diminuíram. Este foi o momento da descoberta. Loewi percebeu que o nervo vago do primeiro sapo liberou uma substância química que havia ordenado os músculos cardíacos a diminuir suas contrações. Era a prova de que a transmissão dos impulsos entre as células nervosas e em seguida ao músculo cardíaco era química. Loewi havia descoberto a existência da primeira substância química nervosa, hoje chamada de neurotransmissor. Hoje sabemos que existem muitos neurotransmissores no corpo humano. Os pesquisadores usam este conhecimento para saber mais sobre o funcionamento do cérebro e as mensagens químicas que ele envia. Por exemplo, níveis baixos de serotonina já foram ligados à depressão, alcoolismo e transtornos de ansiedade. Mas como a nossa próxima grande descoberta revelou, o sistema nervoso não é o único método de comunicação do corpo humano. Hormônios. Em 1903, os fisiologistas britânicos William Bayliss e Ernest Starling estavam investigando o processo de digestão dos alimentos. Em seus estudos, eles determinaram que o corpo produzia sucos digestivos que ajudavam a dissolver a comida quando ela passava do estômago para o intestino. Mas o que fazia os sucos digestivos fluírem? Para descobrir, Bayliss e Starling conduziram um experimento. Eles escolheram uma amostra de sangue de um cão que havia acabado de comer. Eles injetaram o sangue em um segundo cachorro que estava com o estômago vazio. Então, uma coisa surpreendente aconteceu. Sem qualquer comida em seu estômago, o segundo cão começou a secretar sucos digestivos a partir de um órgão chamado pâncreas. Como aquilo havia acontecido?
Depois de mais testes, Bayliss e Starling finalmente obtiveram a resposta. Quando a comida chega ao intestino delgado, o órgão produz uma substância química que depois é transportada pela corrente sanguínea até o pâncreas. Ali, ela estimula o pâncreas a produzir secreções que ajudam a digerir a comida. Bayliss e Starling chamaram essa substância de secretina, a primeira de um grupo de substâncias químicas que nunca haviam sido identificadas. Eles chamaram essas substâncias de hormônios. Desde a descoberta de Bayliss e Starling, mais de 50 hormônios foram identificados. Hormônios produzidos por glândulas e tecidos e transportados pela corrente sanguínea de acordo com as necessidades do corpo humano. Existem hormônios que afetam o crescimento do corpo, o metabolismo, a frequência cardíaca e o açúcar do sangue. Eles até nos ajudam a nos preparar para a reprodução. O estrógeno, por exemplo, é um dos vários hormônios femininos. Ele ajuda a preparar o útero para o bebê e os seios para a amamentação.